Está no ar o MPRN em Ação, nosso encontro para trazer para você que está em casa as principais atuações do Ministério Público do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, nós vamos falar sobre violência obstétrica, um tema que ganhou destaque aqui na nossa instituição, com eventos promovendo o debate sobre o assunto e campanhas nas redes sociais e maternidades. E você vai ver também. A Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte realizou mais uma audiência pública, buscando aprimorar o serviço prestado para a população potiguar. A cidade de São Paulo do Potengi foi o destino do último evento. E a adoção de crianças e adolescentes também entrou em pauta aqui no Ministério Público. Uma campanha foi lançada nas televisões e nas redes sociais, buscando incentivar a adoção desse grupo através da busca ativa. A instituição abraçou ainda outro tema sensível para a sociedade: os direitos da população em situação de rua. Os detalhes dessas campanhas e outras informações nós vamos conferir juntos. A partir de agora, o MPRN em Ação está no ar. O mês de agosto se encerrou com uma pauta importante sobre o combate à violência de gênero contra a mulher. Mas existe uma violência sofrida por elas que segue silenciosa e agora está na mira do Ministério Público. Nós estamos falando da violência obstétrica, que foi tema de uma campanha lançada pela instituição. O ato do parto é para ser sensível e único. Ali nasce um filho e uma mãe. Mas, infelizmente, nesse momento de vulnerabilidade, a mulher pode ser vítima da violência obstétrica. Então, o que seria violência obstétrica? Violência obstétrica é qualquer ato ou omissão durante o pré-natal, o parto e o pós-parto que cause sofrimento à mulher, né? Seja por negligência, seja por uma conduta dolosa, né, de livre e espontânea vontade. Atualmente não há o crime de violência obstétrica tipificado no Código Penal, mas já há projeto em tramitação no Congresso Nacional para tipificar essa prática de condutas que causam sofrimento à parturiente. Mas, enquanto isso, algumas condutas que caracterizam violência obstétrica, elas podem estar inseridas em alguns dispositivos do Código Penal. Encerrando o mês de prevenção à violência contra a mulher, o Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica do MPRN realizou uma capacitação sobre a violência obstétrica para profissionais de saúde. A expertise do NAVID em tratar a violência doméstica familiar contra a mulher, que é aquela violência que acomete nas relações amorosas e familiares, é trazida para o campo da violência obstétrica e o público-alvo foram profissionais da saúde. Existem vários conceitos que são compartilhados porque a base que liga essas duas violências é justamente existir ali uma violência de gênero e o que se busca é trazer uma equidade de gênero. A violência obstétrica, portanto, precisa ser aclarada, conceituada, exemplificada, como você disse, e colocar também em conceitos jurídicos. A enfermeira obstétrica e presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Rio Grande do Norte deu exemplo de violações. Quando eu não permito que um acompanhante entre numa sala de parto para acompanhar todo o processo de parturição dessa mulher, quando eu vou cercear o direito dessa mulher, a sua privacidade, a sua escolha em relação à posição de parir, o pré-natal, quando a gente fala do pré-natal, a questão do acesso a exames laboratoriais, exames de ultrassonografia, peregrinação que essas mulheres fazem para conseguir serem atendidas, principalmente as mulheres que moram no interior, né? Então, a violência obstétrica, ela tem muita relação com a questão da vulnerabilidade social, cultural. Quanto mais que a gente fala, quanto menor o poder econômico dessa mulher, mais violência obstétrica ela sofre, né, que tem total relação às mulheres negras, às mulheres analfabetas, né, ou que tem um nível cultural também mais baixo. E para proteger essas mulheres, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais do Ministério Público Potiguar
desenvolveu uma campanha de enfrentamento à violência obstétrica. Isso vem também desde a formação do profissional, que é muito importante a gente pensar nisso, desde a formação, e precisa ser conhecedor das leis, e as próprias instituições elas têm que desenvolver protocolos para treinar a sua equipe para o atendimento e o acolhimento desses pacientes, para exatamente evitar, porque muitas vezes a violência obstétrica ela é cometida sem que nem a pessoa perceba que está sendo, que está cometendo aquele ato. Então, quando você capacita, orienta e tem protocolos institucionais, isso facilita bastante na prevenção da violência obstétrica. Se você foi vítima, denuncie por meio dos canais. A mulher sofre violência obstétrica por ser mulher, né? Então, iniciou-se no Agosto Lilás, mas a campanha vai continuar em termos de conscientização dos profissionais de saúde, produção de material gráfico, né? Para ser afixado nas unidades que prestem serviço de obstetrícia e serviço pré-natal também. Então, a campanha ela vai continuar principalmente para conscientização. Outro tema pautado com preocupação pelo Ministério Público é a defesa dos direitos da população em situação de rua. O assunto foi abordado em uma campanha nacional dos Ministérios Públicos do país e tem ação antiga aqui no Ministério Público Potiguar sobre o tema. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais apresentou que mais de 335 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. No Rio Grande do Norte, esse número é de mais de 2.500 pessoas. Buscando esclarecer para a população os direitos desse grupo vulnerável, os Ministérios Públicos do Brasil se uniram durante uma semana de agosto em uma campanha. Com o título A Rua Não é Escolha, o material divulgado nas redes sociais e plataformas de publicidade reforça a condição de necessidade de quem vive nessa situação. Nós, enquanto Ministério Público, temos um compromisso fundamental nesse cenário. Nossa missão é fiscalizar o cumprimento dessa decisão, promover políticas públicas inclusivas e garantir que os direitos dessa população sejam respeitados. Entre pontos destacados na campanha está um entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 976. A decisão determinou que estados e municípios devem implementar de forma imediata a Política Nacional para a População em Situação de Rua, garantindo acesso à saúde, alimentação, trabalho, renda e moradia. O STF também proibiu remoções forçadas e o uso de arquitetura hostil, medidas que desrespeitam a dignidade humana. O material publicado nas redes sociais destacou ainda direitos específicos da população em situação de rua na área da saúde, moradia, assistência social e trabalho. Só no Instagram do MPRN a campanha alcançou mais de 40 mil visualizações. A rua não é escolha, o preconceito sim. E combater essa realidade é uma responsabilidade de toda a sociedade e um compromisso do Ministério Público brasileiro. A adoção de crianças e adolescentes também ganhou destaque no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Uma campanha veiculada nas televisões e nas redes sociais busca sensibilizar a população sobre a adoção de adolescentes, grupos de irmãos e até de crianças com deficiência. A iniciativa ganhou o nome de Pontes da Esperança e é coordenada pela promotora de justiça Gerliana Rocha, que explica melhor agora para a gente a importância desse trabalho. O Pontos de Esperança é um projeto, uma articulação entre 4 órgãos, o Ministério Público, o Poder Judiciário, com atuação na área da infância e juventude da comarca de Parnamirim, o Grupo de Apoio à Adoção Abrace e o município de Parnamirim, por meio da Prefeitura, para fazer divulgação e incentivo à adoção necessária, que é a adoção de adolescentes, de crianças com deficiência e demandas específicas de saúde e grupos de irmãos. A nossa realidade é que este grupo compõe a maioria das crianças e adolescentes aptos à adoção. E, por outro lado, ele não coincide com o perfil dos que querem adotar. Hoje, para adotar no Brasil, previamente, a pessoa solteira ou que casada ou em união estável se habilita previamente no Sistema Nacional de Adoção. É avaliado documentalmente a sua situação, uma avaliação psicossocial e, após um curso preparatório de adoção, entra nesse Sistema Nacional de Adoção, indicando as características da criança ou adolescente que quer adotar. E aí pode identificar a idade, cor, sexo, se aceita com saúde, se aceita com deficiência ou não.
e entra na fila. Quando a gente coloca uma criança ou adolescente para adotar após esgotar as tentativas de reintegração à família natural, o Sistema Nacional de Adoção automaticamente vincula aquela criança ou adolescente ao pretendente mais antigo que aceita o perfil da criança ou adolescente. No entanto, como a maioria do nosso perfil é esse e os adotantes não apresentam esse perfil quando da inscrição, essas crianças e adolescentes ficam sem vinculação no Sistema Nacional de Adoção. Daí que o nosso projeto pretende incentivar o uso da ferramenta de busca ativa no Sistema Nacional de Adoção, que é colocar fotografias, vídeos, cartas e registros dessas crianças e adolescentes no Sistema Nacional de Adoção, para que o adotante possa ver, possa conhecer melhor essa criança ou adolescente e, quem sabe, alterar o seu perfil para recebê-lo como filho ou filha. Um assunto importante e que foi abordado em um vídeo sensível. Olha só. Ouvir para melhor servir. É com esse foco que a Corregedoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte realiza periodicamente audiências públicas nas promotorias. A cidade de São Paulo do Potengi foi o destino do último evento. O plenário da Câmara Municipal de São Paulo do Potengi ficou lotado para a realização da audiência pública promovida pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A atividade teve como objetivo promover uma aproximação entre a instituição e a população da comarca, que contempla os municípios de São Paulo do Potengi, Riachuelo, Santa Maria e São Pedro. As audiências públicas planejadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte tem como propósito se aproximar da comunidade, das comarcas, para que possamos, então, conhecer de perto as fragilidades, as principais demandas sociais e, a partir daí, podermos orientar o membro que atua na comarca para que ele possa aprimorar a sua atuação e promover mudanças concretas e positivas para a sociedade local. Com o intuito de aperfeiçoar os serviços prestados à população local durante a atividade, a Corregedora-Geral Procuradora de Justiça Saunera Café, o Corregedor-Geral Adjunto Procurador de Justiça Anísio Marinho e demais integrantes da CGMP estiveram à disposição para receber notícias, sugestões e reclamações dos cidadãos e representantes de instituições. Nas mais diversas temáticas, o trabalho na defesa da segurança pública e do meio ambiente foram temas que ganharam destaque nas falas. O fluxograma das audiências públicas, inicialmente a corregedora abre a audiência pública, certo? Diz à sociedade qual o nosso propósito, o porquê de estarmos ali, certo? Informamos que iremos dar oportunidade para que o cidadão possa se manifestar, possa apresentar sugestões, possa apresentar reclamações, possa apresentar alguma solicitação, elogios ao membro que atua na comunidade, ou então até mesmo críticas, até porque as críticas elas são construtivas, não é isso? Então, o Ministério Público tem o interesse de ouvir o cidadão, para que possamos cada vez mais melhorarmos a nossa atuação e estarmos próximos à comunidade. Isso é um ato de aproximação do Ministério Público à sociedade norte-riograndense. O MPRN em Ação faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos até Mossoró. A promotoria da cidade realizou uma importante audiência sobre educação. Eu volto em instantes, não saia daí. De volta com o MPRN em Ação e nós vamos direto a Mossoró.
A Promotoria da Cidade realizou uma importante audiência pública sobre a regularização do funcionamento de instituições de ensino privado. O evento foi realizado por meio da 4ª Promotoria de Justiça e reuniu representantes dos setores público e privado e a sociedade civil organizada. O objetivo? Alinhar as operações das instituições com as normas do Conselho Municipal de Educação de Mossoró e também do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. A questão é acompanhada pela promotoria através de um procedimento administrativo. E a gente segue falando em Mossoró, porque quando se trata de educação, as promotorias da cidade também têm atuado para fiscalizar a oferta do ensino público. Um exemplo é o projeto Ensino Infantil, Conhecer para Transformar, que a gente conhece agora. Frequentar uma escola com estrutura adequada é um dos direitos básicos de toda criança. O acesso à educação está entre as pautas prioritárias do Ministério Público. Em Mossoró, a oferta de vagas na rede pública de ensino se tornou uma preocupação para a promotoria, em especial após a pandemia de Covid-19. Bom, a educação infantil em Mossoró, principalmente após o período de pandemia do Covid-19, ela estava pautada em uma série de dificuldades estruturais que envolviam desde a ausência, falta de vagas para creche e pré-escola, quanto a má distribuição geográfica dessas vagas, com ausência de escolas nos bairros periféricos da cidade. Para solucionar o problema, a promotoria criou o projeto Ensino Infantil, Conhecer para Transformar. Porque era preciso entender como essas dificuldades estruturais estavam disciplinadas no espaço urbano da cidade. Era preciso entender também como era a demanda, onde a demanda havia maior pressão de procura por vagas, e era preciso entender também quais os potenciais de investimento do município, ou seja, como estava estruturado o orçamento do município, que prioridades estavam dispostas nas leis orçamentárias, né? E também se essas leis orçamentárias estavam sendo executadas, ou seja, se as despesas previstas para a educação estavam de fato sendo executadas. O primeiro passo do projeto estava exatamente em conhecer, a partir de 3 importantes dados: a lista de espera de vagas, o orçamento destinado à educação e a estrutura da rede pública de ensino da cidade. Procuramos o apoio na questão orçamentária do laboratório LOP, Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas, que fez um estudo técnico nesse sentido. Procurando na CAT um parecer na área de engenharia para, a partir da demanda que foi pesquisada, dimensionar a necessidade de novas estruturas físicas, novas escolas, e também a partir do cadastro de reserva, a partir de uma série de fontes, o cadastro único do Sistema Único de Assistência Social, o cadastro de crianças de 0 a 5 anos, o Sistema Único de Saúde. Então, o número de crianças efetivamente matriculadas. O levantamento da necessidade de vagas contou com informações prestadas pela própria prefeitura através de uma lista de espera. E aí, a partir da análise dessa lista, nós conseguimos identificar, por exemplo, quais eram as unidades de educação infantil que tinham maior demanda, quais eram, por exemplo, as etapas da educação infantil que tinham essa demanda de forma mais forte. Então, a gente viu que a creche tinha um número muito significativo de demanda, seguida da pré-escola e também do ensino fundamental, tanto anos iniciais como anos finais. A assistente social explica que a situação era ainda mais delicada em alguns bairros da cidade. Nós identificamos que existiam bairros que tinham uma demanda maior de vaga para a educação infantil, tanto creche quanto pré-escola, em relação
aos outros bairros. E a gente viu que são bairros que estão dentro do que a gente observa de zona de vulnerabilidade social. Para completar os dados, foi realizado um levantamento da estrutura da rede pública de ensino. E a partir disso a gente percebeu que a estrutura física das escolas de ensino infantil, mais do que as outras, são bastante adaptadas, né? Não são prédios destinados à escola, são situações de casas em que são locadas, são colocadas aquelas crianças, então são situações de improviso e também de muito abandono. A gente encontrou escolas com bastante patologia, com mofo, com inúmeros problemas climáticos, seja de uma falta de um conforto térmico adequado. Então, inúmeros problemas que, além dessa questão do subdimensionamento, tinha também a questão do estado de conservação desses locais e da inadequação dessas estruturas para a destinação a qual ela estava sendo utilizada, né, no caso. Considerando os parâmetros do MEC, a equipe técnica indicou a necessidade de pelo menos 10 novas escolas na cidade. Com os dados em mãos, a promotoria conduziu ao longo do ano de 2024 uma série de reuniões com a Secretaria de Educação do município. E construir algumas estratégias para que essas crianças elas pudessem se inserir nas suas respectivas modalidades de ensino. Infelizmente, a gente não conseguiu que todas essas crianças fossem matriculadas, mas ao longo do ano a gente conseguiu observar, a partir dessa análise sistemática dessa lista de espera, que o número de crianças que estavam fora da sala de aula, ele teve uma redução significativa, principalmente quando a gente fala do ensino fundamental anos finais. Infelizmente, a gente não teve essa redução quando a gente fala das unidades de educação infantil, de creche pré-escola. Por quê? Porque a gente observa que realmente existe a necessidade da ampliação de vagas, seja por ampliação de salas, seja pela construção de novas unidades de educação infantil. No início do ano de 2025, o trabalho começou a colher frutos com a abertura de novas turmas. Só esse ano nós abrimos 700 vagas, ou seja, tem mais de 4.000 vagas ociosas na rede municipal. Só que em determinadas regiões são necessárias algumas ações e intervenções para que o aluno tenha acesso à sala de aula. Na realidade, o Ministério Público ele é o nosso maior incentivador no sentido de mostrar problemas pontuais, porque a vontade da Secretaria é tentar sanar o máximo possível. Então, esse feedback que o Ministério Público provoca a Secretaria no sentido de mostrar algumas situações é muito importante. E esse diálogo e essa parceria, ela tem se concretizado principalmente ao longo dos anos. Entre as portas de entrada para quem procurava por uma vaga na rede pública de ensino de Mossoró estavam os conselhos tutelares, que participaram do projeto e hoje sentem os resultados. Durante esses anos, houve uma grande articulação com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público da 4ª Promotoria de Educação, juntamente com as secretarias de educação, tanto municipal quanto estadual. E esse resultado a gente pôde observar no ano de 2025. É um resultado glorioso em que a gente vitorioso, na verdade, em que a gente fica muito satisfeito, que são os frutos que a gente plantou nos anos anteriores e agora estamos colhendo. A procura está mínima, Existem algumas procuras ainda de vagas escolares, mas digamos que cerca de 90% dessas procuras elas diminuíram. Esse ano a gente já percebeu assim a diferença, gritante. Porque a gente tem alguns casos pontuais, mas assim, não é... Se a gente for comparar ano passado, a gente percebe uma melhora significativa nessa questão das vagas. Melhorou bastante mesmo. Outro resultado do projeto foi a assinatura de um acordo entre o MPRN e a Prefeitura de Mossoró, buscando solucionar o problema de forma definitiva. E essa negociação, ela atinge agora
em abril de 2025, o seu ápice, né? Porque conseguimos finalizar um termo de acordo interinstitucional entre o Ministério Público e o município de Mossoró, no sentido de, nos próximos 4 anos, o município investir na educação infantil, na construção de novas escolas, de novas salas de aula, na ampliação da oferta de vagas, principalmente nesses bairros mais periféricos, os bairros mais carentes, beneficiando as famílias socialmente mais vulneráveis e projetando para esses próximos 4 anos as metas do Plano Nacional de Educação. Significa dizer que até 2027 a pré-escola precisa estar universalizada, ou seja, ter vagas para todas as famílias que necessitam matricular os seus filhos a partir dos 4 anos, e até 2028 termos o atendimento em creche de 0 a 3 anos, crianças de 0 a 3 anos, de pelo menos 55% da demanda, que é o percentual previsto no Plano Nacional de Educação. Então, é um acordo que eu compreendo como uma grande conquista para o município de Mossoró, para o Ministério Público, mas principalmente para as famílias, para os alunos, para a cidadania, para a rede pública de educação. O MPRN em Ação vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar as atuações da nossa instituição nas nossas redes sociais e também no site mprn.mp.br. Até a próxima!